Pelé seria craque em 2026? Essa é uma das discussões mais polêmicas do futebol. De um lado, existem aqueles que afirmam que ele dominaria qualquer geração. Do outro, aqueles que dizem que o futebol moderno é rápido demais, físico demais e tático demais para um jogador da década de 60. Mas será que essa comparação está sendo feita de maneira correta? Hoje eu vou mostrar por que a pergunta pode estar errada desde o começo. Vamos falar sobre o argumento contra Pelé. Quem diz que Pelé não seria craque hoje normalmente apresenta alguns argumentos. O primeiro é que o futebol moderno é muito mais intenso. Os jogadores correm mais, pressionam mais e são muito mais preparados fisicamente. O segundo argumento é que a marcação atual é muito mais organizada. Hoje existem sistemas táticos sofisticados, análise de desempenho, estudo detalhado dos adversários e equipes inteiras trabalhando para neutralizar os melhores jogadores. Por isso, muitos acreditam que Pelé teria dificuldades para reproduzir os números que apresentou no passado. Mas existe um problema nessa linha de raciocínio, que é o erro da comparação. Muitas pessoas comparam o Pelé dos anos 60 com os jogadores de 2026. Só que isso não faz sentido. Se Pelé nascesse em 2005, ele teria acesso às mesmas tecnologias dos atletas atuais. Teria nutricionistas, fisiologistas, médicos especializados, equipamentos modernos, monitoramento físico, análise por vídeos e centro de treinamento de alto nível. Ou seja, ele não chegaria a 2026 com a preparação da década de 60 ou de 1960. Ele chegaria preparado como qualquer atleta moderno. Quando fazemos uma comparação justa, precisamos comparar talentos, não épocas. Por exemplo, o que fazia Pelé ser diferente? É uma pergunta que eu estou fazendo. Agora vem a pergunta principal. O que fazia Pelé ser tão especial? Não era apenas a quantidade de gols. Pelé finalizava com as duas pernas, cabeceava como poucos, driblava, criava jogadas, dava assistências, tinha velocidade, tinha força física, possuía uma leitura de jogo extraordinária. Ele conseguia encontrar espaços onde ninguém via espaço. Essas características continuam sendo valiosas em qualquer geração. O futebol mudou, mas inteligência técnica e tomada de decisão continua decidindo partidas. Agora vamos para o argumento mais forte. Existe uma questão ainda mais interessante. Hoje, os jogadores possuem muito mais recursos. A tecnologia evoluiu, a preparação física evoluiu, a medicina esportiva evoluiu, a alimentação evoluiu. Então, por que surgem tão poucos jogadores capazes de atingir o nível dos maiores gênios da história? Se os recursos modernos fossem suficientes para criar craques, teríamos dezenas de Pelés espalhados pelo mundo. Mas não temos. Isso mostra que tecnologia desenvolve o talento, mas não cria o talento. Vamos agora fazer a comparação com os craques modernos. Observe os maiores jogadores das últimas décadas. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno. Todos tinham algo em comum, uma capacidade de fazer o difícil parecer simples. Isso não pode ser ensinado completamente, pode ser aperfeiçoado, mas existe um componente de genialidade que continua sendo raro. E foi exatamente isso que Pelé possuía. Talvez a pergunta não seja se Pelé seria craque em 2026. Talvez a pergunta correta seja outra. Porque mesmo com toda a evolução da tecnologia, ainda aparecem tão poucos jogadores capazes de fazer o que Pelé fazia. Na minha opinião, Pelé seria craque em qualquer geração, porque o talento verdadeiro não fica preso ao passado.
ele se adapta ao tempo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Pelé seria craque em 2026 ou o futebol moderno é diferente demais? Deixe sua resposta nos comentários e até o próximo vídeo.